Você pode ler tudo, as coisas mais belas do mundo. Sem Jesus não dá. As pessoas te odeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a palavra, aleluia, glória a Deus. Em água então sem graça, não tem alegria na alma, de tristeza só chorar. Que adianta seu trabalho, no final é só cansaço. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta acreditar que você pode se iludir. Em alegria do aflito, levanta o que está caído e dá força pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta acreditar que você pode se iludir. Em alegria do aflito, levanta o que está caído e dá força pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Isso é verdade. Oh, glória a Deus. Se está esperança, só Jesus é a saída. Se Ele não dá, a nossa vida aqui é curta, o homem vai, não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora, manda a tristeza embora, vem comigo pra trás. Vai sentir a diferença quando Ele entrar na sua vida. Sem Jesus, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta acreditar que você pode se iludir. Em alegria do aflito, levanta o que está caído e dá força pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta acreditar que você pode se iludir. Em alegria do aflito, levanta o que está caído e dá força pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos receber os seus bens para a comunidade. Vamos receber. Passar por uma bem força de Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Oh, Senhor. aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Eu vou cantar o 5 da harpa, que isso é bem me ajuda, igreja. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor.
me comprou. Eu quero a tua graça, hoje e sempre eu sou. Em tudo a Deus consagrado, em Cristo vivo altar. Orece Porto Santo, do céu vem tu será. Espírito divino, do Pai a promissão, sem alma pede, a dia santa unção. Em tudo a Deus consagrado, em Cristo vivo altar. Orece Porto Santo, do céu vem tu será. Assim vai ser obrigado a Glória a Deus, aleluia. Oportunidade se encontra com a irmã de louvar a irmã Elete. Aleluia, Jesus. Glória a irmã Elza. E levar para você nesta noite. Glória a Deus. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Ele é o nosso luz. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas sem cessar. Jesus Cristo salva Deus e coração. Ele vai entrar. Vamos entrar no Senhor. Vamos botar isso aqui. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu salvo a igreja gloriosa paz do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado é o nome santo do Senhor, amém? Eu vou louvar o Senhor comigo, mas que a igreja me ajude, amém, Jesus? Aleluia, louvado seja Deus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Glória a Deus. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador.
quando desse jeito eu desisti, porque vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se estes serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Essa noite, glória a Deus, vai receber Oh, Senhor é que vai Deus. fazer a palavra nesta noite. Glorioso Deus, maravilhoso, Pai Deus, Jesus, Senhor, Jesus amado. Senhor, abençoa teus servos, meu Pai querido, Pai amado, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, meu Deus, Deus amado, meu Pai. O Senhor vem dar saúde para ele, meu Pai. Ó, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa esse casal. Meu Deus, querido, meu amado, meu Deus, meu Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Cada um que está aqui, Senhor. Meu Deus, confirma suas bênçãos, meu Pai. Confirma, Senhor, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos receber o Senhor, vamos aceitar o perdão, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor é Deus. Sempre estamos agradecendo a Deus pelo motivo Aleluia, glória a Deus. correto, que Ele é bom e a sua vontade ela transmite garantia, ela é duradoura, e é uma realidade, é a nossa saída de todo tempo. Graças a Deus, aleluia. Nessa noite, o Senhor preparou para nós, preparou para todos nós. Não quer dizer Deus é que maravilhoso, aleluia. mas é uma época tão importante para servir a Deus. Como sempre temos comentado, o tempo é muito rico para servir ao Senhor e devemos aproveitar e agradecer mesmo. E graças a Ele. Glória a Deus, cumprimento, mas a igreja na Santa Paz. Igreja, vamos louvar o louvor para glorificar o nome santo do Senhor nesta noite. Bendito o nome do Senhor. Vamos louvar o 84 lugares
viu o céu aberto e viu a mim apedrejados como frio, mas foi fiel até o fim. Sou eu a quem progressou, em onde estás também estou. Não me ensinei a puxar peito da circunstância. Bem, com fé, eu gozarei do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que estão ligados na rocha, Glória a não Deus. podem desanimar. Glória a Deus. Até Estevão, quando foi apedrejado, mas não olhou Aleluia, para Deus. Deus. Foi o céu aberto. Linda, Para perdoar, perdoa aqueles que apedrejaram. glória a Deus. Isso é para quem andar na presença do nosso Glória a Senhor. Deus. Mesmo levando pedrada, você não pode recuar. É olhar somente para Cristo. É o único que tem salvação para nós, é Ele, aleluia. E nosso Jesus, Ele nunca nos decepciona, aleluia. Vamos fazer uma breve oração pela nossa família e por todas as nações de Deus. Glorioso Deus bendito, nesta noite estamos na tua presença para te agradecer porque estamos aqui, porque sentimos a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia. Ó poderoso Santo, nesta noite também te apresentamos os que sofrem, os doentes, os aflitos, os desesperados, os que não têm, meu Pai, esperança em ti. Mas nós estamos aqui, sabemos que merecemos os teus desejos, sabemos que você não é o Senhor, e por isso nesta noite sabemos que eu preciso, mas sabemos que aqueles que não têm força, aqueles que não têm essa esperança, ó poderoso Santo de Israel, vai ser outros necessitados, caídos, os que estão chorando nesta noite. Meu Deus, eu precisando do seu povo, da tua misericórdia, da tua presença. Só o Senhor pode dar escape, só o Senhor pode levantar aquele homem, aquela mulher, aqueles que sempre precisaram da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia, da tua desconto. Eu também te apresento a todas as pessoas da terra, eu te apresento a nossa brasileira, Pai amado, em misericórdia gloriosa, Senhor, venha socorrer, Deus, Senhor, do céu, venha nos ajudar, meu Pai, a descansar, Pai, precisa, a padecer com doleira na unidade, abençoa a unidade, a poder da tua mão, poderoso Santo, Espírito de Deus, toda a coração, uma hoje, Pai, Jesus é Pai, meu Deus, Santo, aqueles que estão caindo, Pai, Senhor, quando as pessoas estão na terra, Pai amado, o Senhor sabe, sabemos, Senhor, que porque meu Pai estão vivendo menos isso, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, Jesus, abençoa essa igreja, abençoa os dirigentes, abençoa sua casa, sua família, todos os membros, meu Pai, todos os teus servos, teus filhos que fazem a
Graças a Deus, podemos dar agora dos céus. Graças a Jesus. Dizendo a boa palavra que é conservação. Palavra de Deus que nos alimenta, nos parece. Quem compreendeu a frase Consolador, o Espírito Santo é Consolador. Ele consola os abatidos e o Espírito Santo nos orienta de uma maneira toda satisfatória. O Espírito Santo nos prepara. Sabe disso? Analisando bem. A época que estamos é a época do Consolador, ou não? Estamos na época do Consolador ou não estamos? Sim. Temos o Espírito Santo como Consolador? Sim. Temos ou não? Sim. Temos? Temos. Então estamos sendo consolados. É isso mesmo? Estamos sempre consolados. Então vamos fazer a avaliação que a doutrina ela floresce em nossas vidas. Nós estamos salvos. É uma pergunta sobre o Consolador. No momento atual, estamos salvos, estamos preparando para ser salvos, ou será que estamos salvos? Qual é a resposta correta? Estamos preparando. Hã? Estamos preparando. Eu estou me preparando para ir morar no céu. Mas não é a gente que prepara. Se a gente estiver preparando, nunca chega lá. Verdade de Deus, aleluia. Entender? A resposta é: estamos preparando para ser salvos? Estamos salvos? Ou será que estamos salvos? São três perguntas: será, preparando e salvo? Quem respondeu? Responderam? É bom nós saber sobre este esclarecimento na palavra de Deus. Aleluia. Qual é o avivamento que promove na vida da igreja que somos nós? É a salvação. Não é isso? Quando nós passamos a descobrir por onde veio a salvação, ensinada pelo Espírito de Deus, então a gente fica esclarecido, não fica? A salvação. Por isso que a pergunta é feita: estamos salvos? Estamos preparando para ser salvos? Ou será que estamos salvos? Qual é a resposta correta? Estamos preparando. Hã? Então é o seguinte: a pessoa está preparando para sair de casa. Coloquei a roupa mais para calçar. Antes de colocar o calçado, quem usa meia está nos preparando. Pega a Bíblia. Quem usa álcool, se prepara. Agora a Bíblia ensina que quando você, o primeiro dia que a pessoa recebe Cristo, o que acontece? Então vamos ver no livro de Filipenses 1:6, já o resultado da resposta. Palavra, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Os cultos, irmão,
ensinado por Cristo, ensinado pelos apóstolos e certificado dos apóstolos, já no passado dos profetas, era um culto assim. Todos eles pregavam a palavra, expressavam, de maneira que a pessoa, ela recebia e ficava esclarecida. Encontraram Filipenses capítulo 1, verso 6. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Aleluia! É bom que todos procuram para juntos nos meditar nela, nesta boa palavra, que é a palavra do Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele. Encontraram Filipenses, está ali logo depois de Efésios, estou compreendendo, bem Filipenses, Colossenses, bem fácil. Irmãos, nós devemos estar sempre examinando a palavra, não é? Para saber quem nós somos, como Deus nos revela através da sua boa palavra. Deixa os irmãos procurarem para juntos nós meditar nela. Palavra de Deus. Para todos nós. Encontraram todos aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esse versículo chama versículo chave. Tem versículos na Bíblia que ele é isolado. Só se pode desenvolver usando outros versículos para ter uma exata conclusão. Mas um versículo como este, ele é o que chama-se versículo chave. Chave. Encontraram? Vê para nós, Kelvin, né? Kelvin. Quem já chegou a vós, como também está todo mundo, já foi frutificado, como também vós. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pronto, pode sentar, Miguel. Paulo, sentindo o efeito da palavra e transmitindo ao povo como funciona a palavra aos que aceitam a mesma palavra. Quando a pessoa recebe Cristo, então ele já fundamenta quem está compreendendo. Já fundamenta o bom fundamento, já propõe o bom. Então a pessoa começa bem. Se ela começa bem, ela está salva. Está compreendendo? Por que ele começa a obra que chama boa obra? Quando nós aceitamos a Cristo, precisamos ter ensinamento mesmo. Caso contrário, nós sabemos, aceitamos um conceito religioso e não funciona como deve. Agora, o Consolador, ele nos consola. Por quê? Quando a pessoa recebe Cristo, qual a primeira bênção que ele recebe? Cristo como Senhor da sua vida. E a prova que ele aceitou Jesus está onde? Hã? Porque é o que aviva a igreja, irmãos. É o que nos aviva, nos inspira, é a salvação. Deus inspira em outras áreas, mas a inspiração é passageira. E o que é passageiro já não tem aquela segurança devida. Quando alguém aceita Cristo, primeiramente ele recebe
recebe o quê? Como boa obra, começando nela, a pessoa? Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Está compreendendo agora ou não? Ou será que alguém tem dúvida se ela é batizada com o Espírito Santo? Porque muitos deixam o batismo com o Espírito Santo para depois da aceitação, mas a Bíblia não está em lugar nenhum. Mas lá em 19 de Atos está escrito que os discípulos de João não foram batizados com o Espírito Santo logo à aceitação. Mas por quê? Porque o batismo de João era o batismo segundo a lei. E aquilo que é segundo a lei tem um ponto, tem um determinado ponto. Então o batismo de João só serviu até a chegada de Jesus. É outra coisa. Aí eles não receberam o selo, porque tudo gira em torno de Cristo, Senhor da glória. Aí eles foram rebatizados, porque o batismo da lei colocou ali um ponto final. Entenderam? João o Batista batizou o povo segundo o batismo da lei. E o que é da lei? Porque a lei, qual é a lei que eu estou falando? A lei que Deus entregou a Moisés, 430 anos depois que Deus entregou a fé a Abraão. E essa fé que salva na hora. A fé que traz salvação na hora. Estão compreendendo? Aí João batizou o batismo para que as pessoas esperassem até a chegada de Jesus. Depois que Jesus chegou, ou seja, ele exerceu o seu ministério, e ele sofreu, morreu, ressuscitou, está glorificado. Agora, a primeira aceitação da palavra, você já é selado com o Espírito Santo, para saber que você é salvo. Está compreendendo? Para ele, para que ele entenda, ele convencendo você do pecado, nós. O Espírito Santo nos convence do pecado. E quando o que é pecado? É rebelião contra Deus. É separação entre a criatura e o Criador. Agora é a pergunta que nós estávamos comentando, se nós estamos salvos agora ou não. Porque dúvida é pecado. Quando a palavra diz assim, olha, aquele que crê, é aquele que crê verá a glória de Deus. Aí analise bem. Aí você creu. Produziu de arrependimento, como João Batista pregou. Aí nessa produção, para a época presente, aceitou Cristo, não é isso? Quem já aceitou Jesus? Glória a Deus. Quem já aceitou? Mas para a igreja que nós aceitamos a Cristo. Toda a pessoa que faz o apelo, você quer aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador, não é assim? Estão compreendendo? Por que eu estou perguntando uma vez se hoje está compreendendo? Porque dias virão você vai precisar dessa palavra. E agora mesmo vai precisar dela. Para definir entre o certo e o errado. Aí no momento que a pessoa recebe a Cristo, o que vem junto com a salvação? Quem sabe? O que é que vem junto com a salvação? O selo do Espírito. Porque a igreja, ela precisa ter uma base de doutrina segura. Eu não sei o que veio primeiro, porque ainda não aprendeu. Mas é preciso que aprenda para saber. Está compreendendo? Porque a visão da igreja, falando uma visão mais geral, a visão sobre salvação, às vezes a pessoa não se posiciona como se deve. Por falta do quê? De oração? Não. De jejum? Não. De ser bons ofertantes, obedientes? Também não. Mas é falta do quê?
Já aprendemos na palavra que orar é diferente de oração. Quem sabe? Então, eu repetir novamente. Orar e oração é totalmente diferente um do outro. Sabia, irmãos? Não? Orar é falar com Deus. Mas oração é entrar em ação. Você ora a Deus. Pede sabedoria. Pede entendimento, mas não lê a Bíblia. Não fez a oração. Entrou, só orou. Orou, mas não cumprimentou a palavra de orar. O subjetivo é ação. Isso fala oração. Então você pede, mas não examina a palavra. E se não examina a palavra, claro que não sabe. Porque quando Deus disse a Jeremias, eis que eu colocarei palavra na tua boca, mas Jeremias, mais que depressa, na ordem divina, preparou o escritor, preparou Baruque para que escrevesse para o cara privado. Por isso que muitas pessoas se perdem dizendo, não, eu não preciso ler a Bíblia. Na hora Deus dá a palavra. Não, agora não é para você menstruar, mesmo você vai escrever um livro de interpretação. Mas quando você ora, você está pedindo algo, geralmente, sabedoria, que a palavra diz em Provérbios e toda a Bíblia. Em Provérbios principalmente, 8:17, eu amo os que me amam, os que mas não é de madrugada. A madrugada é uma figura de buscar a Deus todo o tempo. Porque no contexto bíblico diz, buscai ao Senhor enquanto se pode. No contexto. Agora, para quê? Para que nós não desprezamos aquilo que Deus nos deu e você não fez caso, porque não examinou a palavra. Aí entra a graça, sem conhecimento, e a mente da pessoa fica sufocada. Não tem como sair do sufoco, espiritualmente falando, se você não examinar a palavra. Se alguém não saiba ler, mas que gosta de ouvir a palavra. Na igreja das igrejas da Ásia, hoje chamada a Turquia, não tinha Bíblia. Naquela época, a perseguição pelo Império Romano era severa. Então não tinha Bíblia quando surgiu o Apocalipse. Somente uma pessoa na igreja possuía uma Bíblia. Hoje, imagina bem, a fartura de Bíblia. Você procura, quem prega precisa ter no mínimo, uma pequena biblioteca de informações sobre o que a palavra está dizendo. Aí lá na igreja, das igrejas da Ásia, somente o ministro possuía uma Bíblia. E os membros não. Aí o ministro lia a palavra em voz alta. Aí ele terminava com aquelas frases que estão no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está com ele, mas não está compreendendo? Então a atenção era plena. A pessoa, esse ministro, estava lendo a palavra em voz alta. E o povo estava em silêncio para poder entender. Compreendeu? Aí depois que você entende a palavra, você dá a glória a Deus. Primeiro é o entender. Porque dar glória a Deus religiosamente é uma falsa glória. Agora, dar glória a Deus porque entende o que ele está falando, é justo, é a justiça. E assim continuou. E eles aprenderam porque prestavam atenção na palavra do Senhor. Agora analise bem. Hoje, no dia que estamos vivendo, nós já aprendemos pela fé porque o Consolador veio. Glória a Deus! Ele veio, irmãos e irmãs, uma vez
a vida do cristão, aquele que dá lugar e persevera, para sempre. Ele não entra e sai. Ele chega e faz morada. Isso tem 14 de João, versículo 23. Ele vem e faz morada. Então, a morada, então, ele nos posiciona com Cristo, o Senhor da glória. Aí você sabe responder pergunta. Estou salvo hoje? Será que estou salvo? Estou preparando para ser salvo. Qual é a resposta certa? Estamos salvos. Hã? Está salvo. Porque a gente está analisando o ensinamento, ele leva a igreja firme na posição de congregar e permanecer no sentido da palavra. Lê para nós aí, irmão, os versículos de Efésios 2, 7, 8 e 9. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Quando você crê na palavra, vai crescendo. A crença na palavra, o exame da palavra é para que nós estejamos crescendo. Crescendo. Entro na igreja, já crescendo. Na meditação da palavra. Sai da igreja, crescendo. Vai para casa, crescendo. Já ouviu alguém pregar um monte de vezes? Já ouviu um monte de vezes, pessoal? Creio que você não pode sair daqui da maneira que você chegou. Por que a pessoa, em vez de usar essas expressões descontroladas, ela não ensina que a pessoa deve ter o direito de crescer na palavra, para que ele sempre na igreja bem e saia melhor. Saia daí. Encontrou? É o bonito. E achando na forma do homem, humilhou-se a Efésios 2, 8 e 9. A epístola aos Efésios, capítulo 2. Como está escrito? E achando na forma do homem, humilhou-se a Não tem Filipenses, é Efésios. Isso. Estava analisando bem a palavra de Deus. Encontrou? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não deve de vós, de Deus. Não venha das obras para que ninguém se glorie. Isso. A salvação é inteiramente graça antes das obras. Por isso que tem pessoas que elas confiam tanto nas obras que elas nem sabem se está salva. Porque ela está... Para que servem as obras? Quem sabe? As obras servem para receber galardão merecido. O que é galardão merecido? Você trabalha da maneira que sabe fazer para Deus. Ou distribuir folhetos, fazer convite, ou louvar, ou pregar. Então está já trabalhando, recebendo, fazendo a obra para receber o galardão merecido que está trabalhando. Agora a salvação não. Vocês estão compreendendo? A salvação é um galardão que você recebe sem merecer. Porque é publicamente pela fé, como o irmão leu aí. É pela demonstração da graça. Porque pela graça. Vós sois, diz a palavra de Deus, vós sois o corpo de Cristo, seus membros particulares, presente. A palavra está no presente, está compreendendo? A palavra sois salvos está no presente agora. E ainda diz a palavra: não se vangloria por obras nenhuma. Porque quando você faz a boa obra, você diz que fez e começa a vangloriar, então Deus não recebe. Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, diz a palavra, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém. Mas por quê, irmão? Efésios 2, 8 e 9. Por quê? Porque são feituras. É porque na Bíblia tem duas leis. E o grande pecado que muitos cometem, por falta de compreensão, é usar as duas leis da Bíblia.
A lei de Moisés, que é uma lei de obra, não aperfeiçoou. E a lei de Cristo, que é segundo a fé, essa aperfeiçoou. Está compreendendo? Hoje você não vê a pessoa usar o verbo, a palavra. Eu vou fazer para Deus me dar, não é isso que a pessoa usa? Eu fiz, Deus me deu, não é assim que se vê a maior parte de pessoas? Ouve até. Eu fiz isso, Deus me deu aquilo. Eu fiz aquilo, Deus me deu isso. Mas é uma doutrina totalmente fora da Bíblia. Porque na visão da salvação, você não faz para receber. Primeiro você recebe para fazer. Você não faz para viver, você faz se viver. Troca a linguagem de salvo, troca a linguagem da lei para a linguagem da graça. Isto é um pecado grave porque a lei, essa lei de sacrifício, lei de número de dias fechados, ela foi cancelada por Cristo, foi dada a Moisés, na época de Israel, sob a direção de Moisés. Mas Cristo não. Cristo não dá número, ele não revela dias fechados para fazer o sacrifício para receber. Sabe por que não? Sabe por que não? Porque o dia de amanhã responde o resto. Não nos pertence. As irmãs podem responder, está em Mateus, não é? Capítulo 7, o texto lá, 6, para dizer, Lucas também, na instrução, cuidado pela preocupação, trocando a preocupação pela fé. Há o título na Bíblia, trocando a preocupação pela fé. Então, a preocupação com o dia de amanhã, dessa maneira que as pessoas fazem, ela é uma preocupação adulterina. Que é adulterino? É que adultera a palavra. E é pecado tão grande que o título do pecado é esse. Avaliando, por isso que precisa aprender ou não? Ou compreender a palavra. Porque se nós não compreender a palavra, onde nós vamos parar? No zero. Aí não funciona. Jesus disse que quando alguém não compreende a palavra, o maligno vem a errar. Porque foi semeado coração. Por isso que temos que prestar atenção, receber a palavra. Agora analise bem essa questão de preocupar com o dia da manhã, de uma maneira solene. Deus falou para fazer, quer dizer, Deus disse assim primeiro, ó, eu não quero sacrifício. Eu não quero sacrifício. Então a palavra de Deus não, ela é digna de confiança. E sim, misericórdia. Está em Mateus 12, verso 7, no capítulo 19 também de Lucas, quando Jesus disse a Zaqueu, hoje veio a salvação, mas por causa do perseguido de Abraão, e se soubesse o que significa, eu não quero sacrifício. Vocês estão compreendendo? Eu não quero, quer dizer, Deus nos abençoe. Agora o sacrifício não complementa bem, o sacrifício traz pecado. Lembra do comentário que, ou seja, a palavra que quando Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, o que aconteceu? Gênesis capítulo 1, verso 28 e diante, diz a palavra que Deus abençoou. Deus o abençoou. Então nenhuma bênção faltou. Aí aparece a serpente. Está faltando alguma vez. Faz esse outro sacrifício aqui. Coma desse fruto aí da ciência. Vocês vão ver como vocês vão ser abençoados. Deus abençoou, mas não abençoou completamente, não. Está faltando. Hoje é assim. Isso é perigoso. Alguém diz, você aceitou. Cristo aceitou. A boa obra que foi fundamentada foi. Não, mas não é suficiente, não. Deus me enviou, você tem que fazer um sacrifício. Aí você cai na história do pecado. Analise bem. Não sei se vocês estão compreendendo. Mas tem crente que ele está com a mente tão voltada para o erro, quando você vai explicar, tem uns que nem vem mais na igreja.
no dia do ensino. Porque eles estão tão conquistados no erro, no pecado, porque aprendeu errado, e não teve humildade para se corrigir, e às vezes tem uns que nem se interessam em ouvir. Isso é perigoso demais. Porque, irmãos, olhe bem, já que Deus não quer sacrifício em número fechado, Ele mesmo fala de várias maneiras, o Senhor compreende isso. Eu quero acordo e não quero sacrifício. Eu fui citado. Depois ele disse assim: olha, não faça compromisso de número de dias fechado, porque você não pertence a vós. Isso pertence a mim. Se vocês querem tomar o meu lugar, vocês são soberbos. Aí tem inclusive pelo maligno. Então a palavra explica bem assim. Vocês estão compreendendo ou não? Ou não estão? Por quê? Então o sacrifício fechado, o exemplo. Quando Eliseu disse a Naamã, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não foi isso? Por quê? Era a lei. A lei que olhava para o que havia de vir em Cristo não era perfeita. Depois o irmão abre a sua Bíblia em Hebreus 7, versículo 9. Se alguém puder ler. Aí a lei, como aquilo que não é perfeito, vai ter que fazer várias vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completou, aperfeiçoou. Mas na graça não. Uma palavra única vale por 7 sacrifícios do Antigo Testamento. E se a pessoa começar a teimar e fazer, ela entra no adultério ministerial e espiritual. Pode ver quando há adultério na igreja, ou o casal, fulano, o esposo traiu a esposa traiu o esposo, então aquilo é divulgado. Ele não pode tomar ceia, o ministro não pode ministrar. Ele acabou o trabalho da igreja, porque ele caiu entrou em contradição, traindo um ao outro. É assim ou não é que se acha? Agora é a traição de Cristo por Moisés, por a lei de Moisés. É a mesma coisa, só que isso não é divulgado, não é questionado, não é executado, não é ensinado. E as pessoas, na sua simplicidade, vivem completamente adulterando espiritualmente e ministerialmente por não conhecer a mistura da lei com a graça. Eu quero até dar uma referência disso que eu estou falando aí. Abra a sua Bíblia aí, as nossas Bíblias, no livro de Romanos capítulo 7, versículo 1 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então a história é graça. E o pior é que as pessoas, para ficar, Deus está me falando que não é isso não, mas não é verdade. Os Romanos capítulo 7, desce primeiro até o 3, depois vamos ler o 4. Graças ao Pai. Pode ler, Cléo, você mesmo. Não sabeis vós, irmãos, os que falam aos que sabem da lei, e a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive e vê, está escravo pela lei, mas o outro marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo a marido ser chamada era, se for do outro marido, mas o outro marido está da lei. E assim não será adulterado se for do outro marido. Olha bem, Paulo está falando sobre o quê? Para depois ele aplicar a Cristo e Moisés. Moisés, uma lei, o marido morto, e Cristo, o marido vivo. Agora, usando as duas coisas, é adultério. Primeiro ele faz o cabeçalho sobre o casal. Enquanto um vive, o outro também. Quando há essa traição, então há justamente essa transgressão grave. Aí vê o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós ocupará a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outros, aqueles que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que dê fruto para Deus. Isso. Mas não dá. Porque os números fechados não deixam. Os dias de número fechado não deixam. Fazer para receber não deixa a pessoa ficar morta para a lei, ela fica viva para a lei, usando a palavra da graça, 2 maridos.
Um morto e outro vivo. Não sei se vocês estão compreendendo. Não estão compreendendo? Eu estou falando ao pé da letra. E na sequência tem bastante fundamento sobre esse assunto de ser a igreja. Ela não é a noiva de Moisés. A igreja é a noiva de quem? Cristo. Mas se usa em meio de Moisés, é a do tempo. Compreenderam? Que tem que separar. Vê aí no livro de Hebreus mesmo, 7. Verso 19. Louvado é o nome do Senhor. É bom ensinamento ou não precisa? Agora parece que desbaratinar. Deus me revelou que pode. Cuidado. Cuidado, não a pessoa fica indo para trás, pensando que está caminhando para frente. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Que é Cristo. Aquilo que não é perfeito não funciona. Por que a lei não aperfeiçoou? Porque a lei é tão fina, a lei é tão santa, a lei é tão sagrada que só Deus pode cumprir. Um pedaço de barro com nós, precisamos estar pedindo perdão, reconhecendo nossos falhas e confiando que o Senhor prometeu com juramento de nos perdoar e está sempre fazendo um acordo conosco. Aí você vai ver na palavra. Mas a questão de fazer para receber é totalmente inversão de valores. Sabia disso? Não sei se vocês estão aprendendo. É viver. Olha, na lei de Moisés está escrito lá, Deus assim, ó, lá no 21, 3 de Deuteronômio. A lei de Moisés. Quando a Deus quiser estrear, a pessoa usa muito para ameaçar os membros, né? Alguns pregadores, não todos, eles usam muito para ameaçar e levantar os membros. Quando eles querem colocar medo nos membros, sabe o que eles usam? A lei de Moisés. Porque naquele período de Moisés, a lei ela era exigida da maneira que ela era, mas o homem não conseguia. Mas lá no que eu citei, está escrito assim, ó, quando a Deus fizer já com voto, não tardarás em pagar, porque o Senhor teu Deus requererá de ti e em ti haverá pecado. Isso é o voto segundo. Mas quando a pessoa ou por falta de conhecimento, ou porque a nossa religiosa diz, olha, esse negócio é com Deus, não pode falhar. Porque ele usa o código da lei naquele regimento e a pessoa não pode chegar ao local certo. Vocês estão compreendendo? Agora, hoje, quando a Deus fizer um compromisso, nós assumimos um compromisso com o pecado? Diga. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, Deus vai preparar. Eu levarei a oferta para o Senhor. Deus preparar, eu trabalharei para o Senhor. Quando nós usamos essas expressões, o pecado está conosco. E se não cumpriu o compromisso, pecou? Na lei você pecou, na graça não, porque é o que é a permissibilidade de Deus. Então, esse é o medo que a igreja vive. É o medo de Deus em vez de liberdade com Ele, com o Senhor na glória. Agora, qual é a instrução do voto da graça? Quem sabe? Compromisso na graça, quem sabe? Já estamos no horário de sempre, mas vamos ainda fazer essa conclusão. É bom aprender ou não precisa? Se não aprender, desaprende. E a situação é grave. Agora, qual é o compromisso na graça? Vamos ver aí, irmão. É o mesmo irmão, se o irmão quiser ler. Tem irmão que quer ler para nós? Tiago 4, 13, 14, 15. É um irmão que tem capacitação para ler. Leia para nós aprender a ser libertos por Cristo. A boa obra foi lançada em nós, irmãos. A boa obra foi
lançada em nós, sobre nós, dada por Cristo. E essa boa obra, ela continua. É a obra do céu com o Espírito Santo. É a obra da vontade de Deus. Encontraram? Tiago era o doutrinador da igreja e aprendeu exatamente com Cristo, a igreja primitiva. Dá para a irmã ler? Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 14 até o 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida, de um vapor que parece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis fazer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta é maligna. Maligno, o diabo entra quando você começa a usar os termos da lei. Sim. Fazer bem e não faz, comete pecado. Isso. Aí é o que a serpente diz. Não, você precisa fazer isso para receber mais. Hoje também assim, não. Você aceitou Cristo? Se você não fizer um compromisso de Deus fechado, a bênção não está completa, não. Só que é conceito da serpente. É o inimigo colocando embaraço naquilo que está certo. Então, quando você fizer, quantas vezes eu já ouvi uma pessoa dizer assim, você não pode quebrar a campanha, isso é soberba. Pode ver que aí está na soberba e está também na convivência com Satanás, porque toda presunção semelhante a essa é diabólica, estou falando aí. É para ver a pessoa, não deixa. Porque o que é que Satanás quer mais conquistar a nós? Por onde ele começa a conquista? Pela mensagem subliminar, pelo subconsciente, é lá. E ele semeia, a pessoa, se não tiver o aviso pleno de Deus, ela cai na cilada e sai do pecado. Hoje na graça está assim. O irmão leu, Paulo dizendo, olha, se vocês começarem o sacrifício segundo Moisés, vocês é de 2 maridos. Mas vocês, para ser um só marido, que é Cristo, precisa que seja morto para a lei. Morto quer dizer, não usa a função que a lei usou. Quando Jesus encontrou com o leproso, no capítulo 8 de Mateus, ele disse para o leproso perguntou para ele, Senhor, se quiseres pode me fazer livre. E ele disse, quero ser livre. Quero ser livre. Cadê o 7 sacrifícios? Não aparece. Não aparece na graça de Mateus, Apocalipse. Os irmãos podem pegar a palavra e ler, que não aparece sequer 7 sacrifícios. Nem 3, nem 2. O sacrifício que aparece agora é a misericórdia, é o acordo de Deus para conosco e nós para uns com os outros. Não tem.